Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com alegria que recebemos a todos para mais um estudo do Evangelho, para estudarmos um pouco mais da doutrina dos Espíritos, decodificada por Allan Kardec. E como costumamos lembrar nas nossas reuniões, esse ambiente ele já foi preparado, ele já foi harmonizado pela espiritualidade maior. Os mentores da casa manipularam energias salutares para todos nós. Todos nós já estamos sendo tratados nas nossas necessidades, tanto aquelas que viemos buscar, como aquelas que talvez nem sabemos ainda que necessitamos. E, para iniciarmos, vamos realizar uma prece. Então vamos todos imaginando a figura do Mestre Jesus. Quem quiser fechar os olhos como um recurso a mais de concentração, fique à vontade. Mestre querido, bondoso, mais uma vez estamos aqui, Pai, para compreender, para entender os seus ensinamentos, que possamos, nos momentos que estaremos reunidos, consigamos captar, guardar esses ensinamentos conosco e passar adiante, que sejamos uma luz por onde passarmos, levando a sua voz. Pedimos para a espiritualidade presente no ambiente, que intua nosso querido palestrante e que nos ajude na compreensão do tema de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será O Melhor para Nós, Renovação em Amor. É extraído do livro Ceifa de Luz, capítulos 21 e 22. Livro de autoria de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E quem falará para nós será nosso querido amigo Antônio Collado. Collado, seja feliz. Bom dia. Bom mês, bom ano novo a todos, e que bom a gente poder começar o ano em ótima companhia, como estamos aqui com todos vocês. Pedir que Jesus esteja em nossos corações e que só a gente possa relembrar hoje alguns dos seus ensinamentos tão simples, e quem sabe a gente pode começar o ano com o pé direito e falar: esse ano vai ser diferente, eu vou modificar, né? É interessante que esse tema de hoje, Emmanuel, ele nos traz 2 capítulos com 2 assuntos um pouquinho diferentes, mas que realmente eles se complementam. E se a gente pudesse realmente fazer uma avaliação de que nós poderíamos colocar em nossa vida, esses 2 temas em conjunto, ele pode nos trazer uma paz de espírito muito grande, pode nos trazer a felicidade e pode nos trazer as forças para a gente continuar nossa caminhada. E não é nada, nem é algo tão de especial e tão difícil, é algo que todos nós conhecemos, só vamos recapitular. É interessante que nós, dificilmente a gente vê as coisas simples da vida, né? A gente sempre busca ver as coisas de uma forma mais complexa, e as coisas simples a gente nem dá importância, está ao nosso lado aqui, e nós acabamos esquecendo. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um senhor que estava batendo um papo comigo há muitos anos. Ele estava dizendo que às vezes a gente tem que buscar nas pessoas aquilo que ela tem de conhecimento. Todos nós temos um dom, todos nós temos algo que a gente pode aproveitar. E ele me deu um exemplo que ele passou, que ele disse que ele trabalhou em uma empresa que fabricava alguns artigos de vidro, mas assim uns vidros tipo cristais, muito delicados. E ele cuidava da parte administrativa. E diz que ele foi até a fábrica, saindo aquele produto, ele pegava e quebrava. Aí ele ia com calma e quebrava. Ele falava: puxa vida, mas está saindo esse produto, eu encosto a mão e quebro. Aí um rapaz que só cuidava e limpava a máquina falou: senhor, assopra antes de pegar. Falou: mas por quê? Assopra antes de pegar. Aí ele assoprou, pegou e não quebrou. Por quê? O vidro ainda estava quente, ele ainda não tinha cristalizado, e quando você assopra, ele resfriava, então ele podia conseguir pegar o material. Algo tão simples, que às vezes fala: puxa, é só isso, só.
E muitas vezes tem ensinamentos tão simples que a gente poderia colocar em prática e a gente simplesmente esquece. E hoje a gente gostaria de relembrar duas coisas que Emmanuel nos traz aqui. A primeira coisa que ele já inicialmente relembra, uma frase de Jesus que eu tenho certeza que nós já ouvimos milhares de vezes. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Simples, mas é fácil de colocar em prática? Não, não é simplesmente assoprar, né? Será que não? Uma das maiores dificuldades que nós, espíritos encarnados, né, que estamos num planeta que a gente precisa regenerar, precisa consertar, nós ainda trazemos dentro de nós uma dificuldade muito grande que é a gente tentar reduzir o orgulho e o egoísmo que nós temos. Muitas vezes, quando alguém nos ofende, quando alguém nos fala alguma coisa que nos agrada, de imediato nós já tomamos aquela atitude ou simplesmente de mágoa e podemos até chegar a uma revolta. Por quê? Porque quando alguém toma atitude, fala algo para nós que nós não gostaríamos de ouvir, ou que faz algum comentário, ou toma alguma ação, uma traição, alguma decepção que nós temos, imediatamente a gente já vai entrar na defensiva e gostaríamos de devolver na mesma moeda aquilo que nos fizeram. E a gente pode simplesmente ter atitudes, tá? Simples e vai até uma revolta. Às vezes, simplesmente, com aquela pessoa, a gente guarda aquela mágoa, colocamos uma barreira invisível muito espinhosa para nos afastar daquela pessoa, porque a mágoa não permite, e às vezes podemos até chegar a um ponto de buscar a vingança, de revidar, às vezes até a agressão física. Por quê? Porque nós fazemos em defesa da nossa honra, que nada mais é do que orgulho ferido. Sempre que falamos em honra, orgulho ferido que nós não aceitamos. E da mesma forma, a gente também fica, se alguém mexer, pegar, manusear alguma coisa que é nosso, ou falar ou fazer alguma coisa com alguém que, entre aspas, nos pertence, que é o egoísmo falando alto, que nós não permitimos que ninguém fale ou faça sobre aquilo que nós temos. A gente até pode dizer que esse tipo de reação que nós temos é natural. Duvido que a gente encontre aqui 3 ou 4 pessoas que já superaram esses pequenos defeitos que nós temos. É muito difícil, nós ainda trazemos resquícios daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, da nossa consciência, do que nós pensamos, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, ainda está aqui. Então, dificilmente a gente não teria uma reação. Quando, na verdade, o que nós estamos fazendo quando nós guardamos mágoa, quando nós tentamos a vingança, nós estamos o quê? Nos prejudicando. Vejam, hoje a gente até estava comentando que nós passamos por momentos difíceis hoje no planeta Terra, né? A sociedade, o número de crimes que nós assistimos, o número de roubos e tantas outras coisas, né? Que tem as notícias aí, a gente liga lá a mídia social, a gente só tem esse tipo de notícias. Como se isso fosse uma novidade. A nossa história sempre foi dessa forma. Eu falei até que está melhor hoje, tem alguns assaltos, né? Tem alguns feminicídios ainda, mas antigamente a gente queimava as pessoas na fogueira que não pensavam igual a nós. Há um tempo atrás, a gente jogava aqueles que não aceitavam o que nós pensávamos lá no circo para serem devorados pelos leões ou para se degladiarem, e a gente vibrava com isso. Isso ainda está embutido em nós, seres humanos, pelo nosso passado. E nós temos hoje, né, quando nós assistimos alguns tipos de esporte de luta, que quanto mais sangue tem, mais o público vibra.
Porque nós ainda estamos, por mais que a gente tenha conseguido melhorar a nossa personalidade, que ainda a gente consegue diminuir os nossos defeitos, nós ainda trazemos as nódoas dos nossos comportamentos. Porque nós vamos formando a nossa consciência de acordo com aquilo que nós temos de experiência e das conclusões que nós tiramos. É interessante que a Joana de Ângeles, eu gosto muito da Joana de Ângeles, ela tem uma série de livros que fala da psicologia humana e que ela nos traz muitos conceitos para a gente se conhecer. E uma das coisas que ela nos relembra, que nós tomamos fazendo os nossos julgamentos de acordo com a nossa consciência. Inclusive, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: como que eu sei quando estou agindo certo e quando que eu sei que eu estou agindo errado? E ele diz: busca a resposta na tua consciência. E que é consciência? O que é essa consciência? Será que ela é universal? Porque da mesma forma que eu acho uma atitude certa, a minha amiga aqui vai dizer que ela não concorda, ou vice-versa. A consciência nada mais é do que o germe que Deus colocou no âmago de cada um de nós. Assim como nós evoluímos espiritualmente, materialmente, mentalmente, a consciência também ela é um germe que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser planificada, ela tem que evoluir. Então, os conceitos de consciência, se a gente volta lá nos primórdios da humanidade, em que a gente estava vivendo simplesmente da caça, da pesca e da defesa, os nossos conceitos de certo e errado é como que a gente iria obter a alimentação e como que a gente iria se defender. Era muito de uma forma muito simplista. Porém, conforme nós vamos tendo o raciocínio, que nós vamos aprendendo e buscando através da percepção, através de viver em sociedade, vendo as atitudes dos outros, a gente começa o quê? Preenchendo a nossa consciência de conhecimento, nós vamos aumentando a capacidade do nosso cérebro para que ele possa ir juntando tudo aquilo de experiências, conhecimento e decisões que nós temos. E aí nós vamos formando a nossa consciência. Não quer dizer que a nossa consciência sempre esteja certa. Por quê? Ela ainda está em formação. E é justamente esse que é o motivo de nós estarmos aqui, passando pelas fases de reencarnação. É por isso que nós estamos sempre aqui, pedindo uma oportunidade. É por isso que nós estamos aqui, vindo num planeta Terra, que eu considero como uma oficina em que a gente vai reparar os defeitos da nossa personalidade, para que a gente possa, pouco a pouco, ir se corrigindo e se melhorando. E como que nós podemos, então, planificar essa nossa consciência? É quando nós procuramos fazer uma reflexão dos nossos atos, das nossas atitudes. A gente costuma muito ver o que os outros fazem e nós esquecemos de ver o que nós fazemos. Inclusive, quando nós falamos em perdoar, é simplesmente o resultado do que nós estamos falando aqui. Porque nós sempre somos as vítimas que fomos agredidos. E a gente se sente no direito, sim. Eu não tenho obrigação de perdoar. Eu não tenho a obrigação de simplesmente abraçar essa pessoa ou deixar para lá, porque eu me senti ofendido, me senti machucado, me senti traído, me senti decepcionado. Só que agora vamos entrar na parte científica. Todos nós já sabemos que nós somos pura energia. Quando aprendemos que nem aquela matéria sólida que a gente imaginava que existia, na verdade, é uma ilusão. Nós somos energia. E nós temos a capacidade do pensamento, do raciocínio. E é justamente através do pensamento que nós criamos. Pensamento, gente, é matéria mental.
É uma energia que nós mudamos, que ela é matéria, ela está presente. Assim que eu sinto a mágoa, imediatamente eu mudo, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é maleável. Ela pode trabalhar e modificar a sua produção de um segundo para outro. Ela só não para de produzir, mas ela produz vários produtos que são energias, tanto energias benéficas, quanto energias sem nenhum valor, quanto também energias maléficas. A partir do momento que eu coloquei a mágoa dentro de mim, imediatamente a minha mente começa o quê? A passar a construir, a modificar as energias, que são energias o quê? Que vai nos fazer mal, que vai modificar muitas coisas dentro do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Se nós analisarmos que hoje nós estamos aqui, trilhando essa reencarnação, e Deus nos deu uma ferramenta chamada corpo físico, que a gente nunca parou para pensar a perfeição, né? O quanto que ele trabalha. E esse corpo físico ele é alimentado pelas energias que nós emitimos. Então, embora não pareça que é de uma forma intuitiva, automática, mas o funcionamento de todos os nossos órgãos, ele é comandado pelo nosso subconsciente, através das experiências que nós tivemos nas reencarnações, lá desde o outro mundo, vegetal, animal, etc. Tal. Nossa combustível, que é a nossa mente, ela que vai dando a qualidade do funcionamento do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico. A partir do momento que eu tenho mágoa, eu mudei o combustível. É como um carro, que até um amigo nosso estava comentando, que ele foi abastecer um carro num posto, hoje ele estava falando, andou com o carro começou a falhar. Combustível de má qualidade. Nós fazemos a mesma coisa com o nosso corpo. Quando nós trazemos a revolta, quando nós trazemos a mágoa, imediatamente nós já estamos colocando o combustível modificado, danoso. Olha, e nem precisaria, acho que, provar. Basta que a gente mesmo sente o mal-estar quando nós não estamos equilibrados. Não é verdade? Só que com o passar do tempo essas energias vão impregnando, é quando começa a adoecer o nosso corpo espiritual, em consequência começa a adoecer também o nosso corpo físico. Além do mais, nós sabemos que todos nós somos seres gregários, ou seja, nós precisamos de conviver com os nossos semelhantes. Aquela pessoa que se isolar do mundo, se isolar do planeta, ficar sozinho, ele vai ficar estagnado, ele não vai evoluir. Por quê? Nós somos seres gregários, nós precisamos dessa troca. Uma vez perguntaram para o André Luiz, ele até nos explicou. O que nos alimenta, o que mantém o nosso corpo funcionando? Que é tão interessante quando a gente pensa, né? Porque nós somos simplesmente um monte de massa de carne, mas que, porém, funciona como se fosse a melhor máquina do mundo. E, ao mesmo tempo, quando nós simplesmente, como espírito, abandonamos, ela simplesmente não tem valor nenhum, não funciona, não serve para nada. E o que é que mantém esse funcionamento? O que é que alimenta isso, além do alimento físico que nós tomamos? São as energias que vêm do cosmos. É a energia que nós precisamos trocar energia. Aliás, só fazendo uma parte aqui, né? É bom de vez em quando fazer umas fofocas, né? A gente trazer. Às vezes tem aquela pessoa, principalmente o homem, né? Embora hoje mudou um pouquinho, que o homem machão verdadeiro, ele tinha vários casos, várias mulheres na vida, né? E muitas vezes, quem é mais da nossa idade, que viveu essa época, viram que as mulheres, às vezes, eram tratadas como simples objetos. Então, era muito natural que a mulher teria que engolir o seu marido, o seu esposo, né? Não importa quantos casos ele tivesse fora, porque cabia a responsabilidade a ela. Só
que esse camarada ele esquecia que cada caso que ele tinha, ele estava absorvendo energia daquela pessoa e estava dando energia para aquela pessoa. Então não parece, nós não carregamos conosco somente as energias que nós fabricamos, mas também as energias dos contatos que nós temos, é a troca, é isso que nos mantém vivo. Então imagine as energias da mágoa da pessoa traída, o que faria conosco? Então quando nós temos mágoa de uma pessoa, e a gente fica pensando, e a mágoa, aquela barreira que nós colocamos, a mágoa passa. Então, de uma certa forma, nós estamos sintonizando com a pessoa que a gente, entre aspas, não queria ver mais. A gente queria ver ela cair, se esfolar, se machucar, né? Mas nós estamos o quê? Entrando em contato, nós estamos formando uma corrente de energias maléficas ao qual estamos nos aprisionando. Essas energias, elas estão contidas dentro do nosso ser e que vai estar comandando a nossa vida e vai estar comandando o nosso futuro. Portanto, perdoar é saudável. Não perdoar é doentio. É faltar amor a nós próprios. É fazer com que nós nos auto-prejudiquemos, porque nós estamos ingerindo venenos para nós próprios. Então, quando nós falamos, gente, tentar esquecer, tentar perdoar, é a gente tentar compreender a pessoa. Jesus já conhecia a nossa mente, a nossa forma de ser, tanto que ele já nos alertava sobre o julgamento que nós fazemos das pessoas. Quando ele diz que a pessoa vê alguém, né, com algo no olho, um cisco no olho, deixa que eu tiro o cisco do teu olho. E Jesus respondia, hipócrita, mentiroso, vai primeiro tirar a trave que está no teu olho, para depois você vir tirar o cisco do teu irmão? O que queria dizer eles? Que nós julgamos as pessoas de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. E quando, ao contrário, nós somos ofendidos, nós teríamos que ter o quê? A sensação de nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Será que aquela pessoa que me machucou, aquela pessoa que me traiu, que me ofendeu, será que ela estava bem naquele dia? Como será que é o dia a dia dessa pessoa? Quais são os obstáculos que ela tem na vida que ela não consegue transpor? Quais são as dores que ela sente? E às vezes, quando ela nos machucou, nos ofendeu, num momento difícil da sua vida, e ela refletir posteriormente o mal que ela fez, será que ela não vai se sentir pior do que nós? E quantas pessoas que às vezes estão tentando fazer o seu melhor e não conseguem, porque ainda não têm forças para vencer as suas ansiedades, as suas dificuldades. E quando nós também não fazemos o mesmo, nós sempre acabamos julgando as pessoas pelos conceitos que nós vamos montando. Por quê? Aquilo que nós ouvimos, são as tradições de quando fomos criados. E a gente vai formando algo e nós chegamos à conclusão que aquilo é certo. E julgar, muitas vezes, nós estamos colocando a nossa ansiedade em cima dos outros. Porque muitas vezes nós estamos passando por uma ansiedade, algo que nos incomoda, e às vezes nem sabemos o que é. Pode ser coisas que nós trazemos lá do nosso passado, que está incrustado, que ainda nos incomoda, e a gente acaba o quê? Jogando em cima das pessoas a nossa ansiedade. E ou às vezes até podemos dizer que o julgamento é não compreender que às vezes a pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Não quer dizer que ela seja uma má pessoa. E ele nos alerta, Emmanuel, que nós reclamamos muito das situações, mas que a gente não se esqueça que Deus não dá para a gente dificuldades que nós não precisamos e nem merecemos.
as dificuldades, as lágrimas que nós passamos, as dores, as pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho, o filho irresponsável, fomos nós que criamos, nós que buscamos. E por que nós buscamos? Justamente no intuito de que a gente possa modificar isso, arrancar isso de dentro de nós. Quando nós pedimos para vir aqui no planeta Terra, e as nossas reencarnações é justamente para a gente aprender a evoluir a nossa consciência, saber o que é certo, o que é errado. É para isso que nós estamos aqui. Que o dia que a gente tiver a nossa consciência planificada e tomando as decisões de acordo com as leis divinas, nós estamos atingindo o patamar próximo à perfeição. E é aqui que nós estamos. E nós somos filhos de Deus criados perfectíveis. Nós somos criados para chegar à perfeição. Lógico, estamos longe disso, mas nós somos criados. E quando nós estamos aqui, passando essas fases de reencarnações, passando pelas dificuldades, pelos obstáculos que nós criamos, nada mais é para quê? Para que a gente vá expurgando todo aquele malefício que nós colocamos dentro de nós, o nosso âmago, o nosso corpo espiritual. Se a gente pudesse vê-lo, a gente ia querer não ver novamente. Porque com toda certeza, nós temos tantas manchas, tantas cicatrizes, tantas nódoas, que se a gente teria horror de ver aquilo que nós construímos para nós mesmos. Então, quando nós estamos vencendo os obstáculos, e principalmente quando nós entendemos e aceitamos, é como se fosse a cura, tirando aquelas feridas, cicatrizando. Então, é uma obrigação nossa, para que a gente possa fazer o melhor, é por isso que eu tenho o melhor para nós, quando a gente aprender a aceitar o que a vida nos traz, porque foi o que nós construímos, e aprender a entender as pessoas que convivem conosco, sejam elas más, sejam pessoas boas, porque nós estamos justamente trilhando o mesmo caminho com as pessoas que nós chamamos, que nós pedimos para estar conosco. Então, quando nós estamos passando por isso com aceitação, é sinal que nós estamos nos curando. E como que a gente faz para melhorar a nossa consciência do que é certo, do que é errado? Se eu, por exemplo, hoje, não vou fazer jamais, colocar aqui para discutir as ideologias políticas e partidárias, eu tenho certeza que a gente ia ter discussão até o final do mês. A gente só ia parar para dormir e comer. Por quê? Porque nós criamos a nossa consciência de acordo com aquilo que nós achamos justo. E como que nós podemos saber o que é certo ou errado? A partir do momento que nós analisarmos as decisões que nós tomamos e compararmos se ela está dentro dos ensinamentos crísticos, se está dentro do evangelho tão lindo de Jesus, se estão dentro das leis divinas. A partir desse momento, a gente pode, então, pouco a pouco, modificando e colocando um adubo muito bom, constituído de amor, para a gente ter uma consciência evoluída e tomar as decisões melhores. Então, como diz, o que é melhor para nós? A gente lavar a nossa honra? Ou a gente simplesmente não permitir que os atos de um terceiro possam danificar aquilo que nós já estamos machucados? Então, melhor, como diz ele, a gente aprender a perdoar tudo aquilo que acontece na nossa vida e esquecer, lembrando que cada um tem o seu caminho. Mas isso basta. Então eu vim aqui para resgatar, eu vim aqui para aprender a tirar os meus defeitos, vim aqui para reconciliar com meu filho, com meu neto e com as pessoas que às vezes me trazem problemas. Eu conseguindo fazer isso, tendo paciência, suportando as dores, agradecendo a Deus para ter força para seguir em frente. Fiz a minha parte? Fiz a minha obrigação.
Basta isso. Quando nós estamos aqui fazendo os resgates, quando nós estamos aqui reconciliando com os nossos inimigos, é como se a gente chegasse no nosso campo, na semeadura que nós temos, e fôssemos tirando as pragas, tirando os joios, limpando lá o nosso pomar para que os frutos possam vir sem essa mescla dessas pragas, dessas doenças que afetam as plantas que eu plantei com as minhas decisões. Porém, ele nos lembra em outro capítulo, que é muito bonito, né? Algo que Paulo nos fala, Paulo de Tarso. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então não basta simplesmente que a gente corrija os nossos problemas, os nossos defeitos. Que a gente não seja simplesmente o pedinte de perdão, que a gente não seja somente o pedinte das coisas boas, da cura dos nossos defeitos, mas que nós também sejamos luz. Por menor que possa ser a luz que nós consigamos trazer em nós, ainda irá iluminar o caminho de pessoas que estão em dificuldades maiores que a nossa. É isso que Deus espera de nós. Não simplesmente que a gente possa nos melhorar, nos amar, nos corrigir, mas que a gente também coloque dentro de nós a verdadeira energia que há de nos sustentar, que é o amor. Quando eu procuro me corrigir, quando eu procuro resgatar o meu passado e fazer com que tudo funcione de forma equilibrada, é aquela limpeza que nós fizemos da nossa lavoura. Mas quando eu planto sementes de amor, eu estou plantando árvores da felicidade para o meu futuro, para que nas próximas reencarnações eu possa ter muito mais forças, possa estar mais planificado, para que eu possa cumprir o meu caminho da melhor forma possível. Então, a caridade, o amor que nós podemos expender para todas as pessoas, para todos os seres, é que justamente que vai nos fazer crescer. Quando nós falamos em energia, se a gente entendesse o bem que nos faz quando nós praticamos a caridade, a gente ia entender um pouco mais Deus. Nós aprendemos sempre que Deus é onipresente. Não é verdade? Aliás, o Criador, se a gente começar a estudar a formação da matéria, daquilo que nós somos, do universo, a gente vê que o Criador não dá nem para a gente conversar sobre ele, de tamanha perfeição e tudo que ele fez. Então, ele é onipresente. O que quer dizer onipresente? Ele está em todo lugar. Como que ele pode estar em todo lugar? Os próprios espíritos, e hoje a ciência já comprova com nome diferente, que todo o universo ele está envolto pelo fluido cósmico universal. Não existe o vácuo que nós imaginamos que tem. E o que é esse fluido cósmico universal? É o amor de Deus. Por isso que ele está presente, assim como nós estamos envoltos na atmosfera, estamos envoltos no seu amor. E quando a gente entra em contato com ele, nós simplesmente estamos respirando o seu halo, nós estamos respirando o seu amor, é isso que nos fortalece. E a gente às vezes não entende. Por que quando eu saio para praticar a caridade? E o que é a caridade? É quando você coloca realmente, você vê teus irmãos da mesma forma que você, como você gostaria que tratasse se você estivesse na situação dele. Quando a gente procura iluminar aquele que está nas trevas. Quando a gente procura dar o pão para aquele que tem fome. Dar o agasalho para quem tem frio. Quando a gente procura dar o ombro amigo para a pessoa que simplesmente não encontra uma saída. Quando a gente aprende a dar o que nós temos de melhor
para que a pessoa possa receber uma energia de paz, de luz, de amor, como nós fazemos aqui, recebemos quando os nossos amigos nos fazem as energias do passe. Nós temos que absorver. E por que quando nós fazemos a caridade, a gente se preenche desse amor de Deus? Nós não acabamos de falar que nós vivemos em trocas de energia? Quando nós estamos dando energia de amor, que se junta com a energia da pessoa que está recebendo, em agradecimento. Dê um pão para quem tem fome e vocês vão saber o que é uma energia. E quando ela se junta, essas duas energias, de doação e de agradecimento, de recepção, ela simplesmente busca no cosmos. E é nessa hora que nós despertamos esse halo divino, e ele nos retorna com as energias vindas de Deus. Pergunte a quem visita os prisioneiros. Pergunte a quem vai no hospital abraçar um doente a sensação que se sai de lá. Porque simplesmente o amor de Deus nos preenche. Então, se a gente puder, todo dia, ao se levantar, nos colocarmos à disposição e à paciência de aprender a perdoar as pessoas que possam cruzar o nosso caminho. Que eu tenha olhos para ver todos os nossos irmãos, que às vezes eu possa estender a mão. E nunca nos esqueçamos, antes de julgar, que ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Somente na aparência que nós podemos achar que nós somos maiores do que alguém ou mais perfeito do que alguém. Porque Deus distribui o seu amor de forma imparcial a todos os seus filhos, a todos os seus seres. E quando nós temos o julgamento de sermos maiores, pode ter certeza que é um julgamento fácil. Então que a gente coloque em nós o amor dentro da gente através da caridade. E só para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, para a gente pensar, eu gostaria aqui de ler uma frase de Paulo de Tarso, simples, que ele dizia o seguinte, após todos os aprendizados que nós aprendemos através do Evangelho de Jesus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Portanto, mãos à obra, para que a gente possa fazer crescer esse sentimento e a gente buscar esse amor divino para que nos fortaleça e a gente possa cada dia mais caminhar com mais facilidade nesse aprendizado que é a nossa encarnação. Muito obrigado, que tenha um excelente domingo, que seja um ano de 2025, com muita paciência, muita compreensão, mas muito e muito amor na vida de cada um de nós. Obrigado. Agradecemos a presença de todos. Nosso muito obrigado por iniciarmos o ano estudando juntos e que possamos estarmos reunidos na próxima semana com a bênção de Deus. Por favor, aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os nossos trabalhos continuam. Até mais, bom ano, tchau, tchau.